Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Pode? Vamos lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matará, não adulterarás, não furtará, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Senhor meu Deus, louvamos a Ti por essa palavra, Senhor, pelo Evangelho, Pai, deixado para nós. Louvamos ao Senhor, Pai, por compartilhar essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa encontrar aqui corações, Pai, como terras férteis, que possa receber, Pai, essa palavra e gerar seu fruto no seu tempo. Meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pais espirituais, nossos pastores, para a vida de cada um que nessa noite, Pai, tirou um tempo e nos honrou com a sua presença nessa noite. Meu Pai, te louvo por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Legal nessa musiquinha de fundo. Nosso tema hoje é honra artificial. Tá bom? Legal os caras projetarem mesmo. Então, vamos falar um pouquinho do que se trata esse texto. Né? Esse texto, Jesus estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Né? Jesus ali caminhando com seus discípulos, vamos para Jerusalém, passou por vários, curou alguns. Né? Ali tinha acabado de falar assim: deixa vir as criancinhas a mim, vou abençoar aqui. E de repente vê um jovem, né? Em algumas traduções fala um príncipe, vê um jovem de longe correndo e se joga aos pés de Jesus, né? E ele, naquela euforia, né? Naquele momento, ele se joga de joelho diante de Jesus e fala: Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ali ele fez a pergunta, né? Porque ele era um cara dotado da palavra, sabia muito, ele vou chegar diante de Jesus. E ele se humilhou, se jogou aos pés de Jesus. O que eu farei para herdar a vida eterna? Né? Bom mestre. Mas nessa hora ele descobriu uma coisa que ainda não havia descobrido naquela caminhada dele. Ele descobriu que aquele momento, tudo que ele sabia não ia valer de nada, porque ele tinha uma honra artificial. E esse é o nosso tema dessa noite. Tá? Ele descobriu que naquele momento tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, não valia de nada, porque não tinha vida. Era apenas algo robótico. Né? Era como um chat GPT hoje. Ele tinha um script, ele tinha a vida, ele sabia o que falar, ele sabia o que perguntar, mas faltava para ele vida. Né? No verso 19, Jesus pergunta ao rapaz se ele conhecia os mandamentos e ele
todo pomposo, todo alegre, ele fala, eu conheço tudo. Né? Eu conheço tudo, os mandamentos todos eu conheço. Qual que tu quer? Me fala, eu vou falar de trás para frente para o Senhor. Claro que ele talvez não falou com essa, né? Eu acredito que ele falou com mais humildade. Até porque a cultura judaica, eu acho que fala assim, judaica é o termo certo, eles têm essa honra com os rabi, com os mestres. Né? Eles não chegam e falam, eles têm uma honra. Então, eles falam com respeito. Né? E ele chega, ele fala assim, cara, eu tenho obedecido tudo isso, mestre, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha adolescência, ou em outras versões, a minha mocidade. Mas onde que entra a questão da honra artificial aqui? Eu vou trazer isso para nosso contexto atual, tá bom? Quantos aqui de vocês, quando eram mais novos, não aprendeu um pouco sobre a cultura cristã, sobre princípios básicos de honrar pai, mãe, de não falar palavrão, de não mentir, de não roubar? Quantos? Talvez a massa aqui, certo? Você não precisa ser cristão para você descobrir que isso é necessário na sua vida. E nossa caminhada acaba que muitas vezes tudo que aprendemos em nossa vida, ela vira realmente como um script de um programa. Né, como um assunto que você pede ao ChatGPT. ChatGPT, me diz as 10 músicas mais atuais do momento. E tá. Ele vai te obedecer, mas ele não tem vida. Muitas vezes obedecemos a Deus simplesmente por disciplina e não por vida. Né? Então, acaba que muitas vezes na caminhada, na nossa adolescência, na nossa caminhada da juventude, a gente vivemos o Evangelho simplesmente de forma artificial. Quantas vezes você já escutou alguém falar, eu sou crente porque meus pais é crente, eu sou evangélico porque meus pais é evangélico, eu conheço a Deus porque meus pais são da igreja, ou eu sou filho de Deus porque eu nasci. A nossa conhecimento de Deus muitas vezes é um conhecimento artificial. Então a nossa honra acaba também sendo artificial. Não adianta eu conhecer todos os mandamentos de Jesus, de Deus, e não honrar. Porque se eu quebro um princípio, se eu quebro um mandamento, eu quebro todos. Então, quando você descobre que muitas vezes você está honrando a Deus de forma artificial, e essa é a palavra que eu quero que vocês pensem bem, pois a gente vive numa geração hoje artificial. Tudo hoje é fake. Você não sabe se você entrar se a imagem que você está vendo na televisão, no laptop, no notebook, no Twitter, no X lá, que eu esqueci o nome agora, no TikTok, se é real. Antes, talvez uns 5 anos atrás, você viu uma montagem e você fala, isso aqui é montagem. Hoje, você vê aquela montagem e você fala, será que é verdade? A gente vive numa cultura que hoje a gente honra por likes, a gente honra pelo que a gente pode receber em troca. Então, se fulano tem para me dar, eu vou honrar ele porque ele tem para me dar. A gente vive numa geração que hoje acostumou que a honra não é natural. Eu não honro meu pai e minha mãe hoje, não é porque eles me deram a vida ou que eles cuidaram de mim, porque eu amo eles. Não. É simplesmente porque eu quero receber o iPhone 14. Não é. Simplesmente eu honro meu pai e minha mãe porque eles pagam a conta. Eu não honro, eu só obedeço. Porque quando eles viram as costas, eu não honro. Hoje a nossa geração tem perdido drasticamente essa honra por excesso de conhecimento. Né? Isso não está no meu script aqui, mas eu vou acrescentando. Por excesso de conhecimento. Se eu falar que a maioria de vocês aqui, já terminou o ensino médio, já concluiu a faculdade. E vocês estão cheios do conhecimento, assim como eu e tantos outros. Temos faculdade, graduação, pós-doutorado em não sei o quê, pós-graduação em não sei o quê. Somos donos de empresa, sabemos negociar, sabemos falar as belas palavras, sabemos editar uma foto ali no Photoshop, no Canva, em tantas coisas.
mas a gente não tem o princípio da honra e da sabedoria. A gente tem o conhecimento, mas não a sabedoria. Esse jovem, quando chega diante de Jesus ali e pergunta: bom mestre, o que eu farei? Ele pensou que o bom mestre Jesus, que já dá uma nele, quem é bom, né? Se não só Deus. Mas quando você vê esse texto, Jesus ele não dá uma assim, tipo assim, uma tirada nele. Cara, Jesus, primeiro ele fala lá, e Jesus olhando para ele, o amou. Né? Então assim, antes de a gente querer viver uma cultura de honra, a gente precisa entender que ela não é uma coisa artificial. A honra não é robótica. A honra, ela não serve para ser aplicada de um módulo, de uma fórmula mágica, como uma fórmula que você aprendeu lá no ensino médio e até hoje não usa. Não. Ela é um princípio. Honra é um princípio. Então, a gente não obedece por obrigação, mas por amor. Temos, né, a nossa vida virou hoje realmente um código de programação. Estou falando muito de questão de código de programação porque a era de hoje é isso. Se você vai fora, eles vão falar sobre PNL, PLL, não sei o quê, código da programação linguística, o código de desbloquear a sua mente, de tantas coisas que você escuta por aí, porque nós hoje estamos sendo tratados como robôs e tratamos as pessoas como os robôs, de forma artificial. E não é assim. A gente precisa honrar as pessoas pelo que elas são e não porque elas podem nos dar, né? Foi o que a Sheila um pouquinho falou, né? O segundo ponto, né, que a gente descobre nesse sentido da honra artificial é simplesmente que a honra, ela também pode ser uma honra, ao mesmo tempo que pode ser uma honra ChatGPT, uma honra robótica, ela pode ser uma honra staff, que vive de demanda. Uma pergunta. Se chega um amigo seu, que estava viajando há anos, ou meses, ele chega na sua casa, você consegue tirar um tempo para sentar e conversar com ele, ou você está muito ocupado nas suas tarefas do dia a dia? Gabriel? Não, mas é sério. A gente vive numa cultura também que é artificial, super produtiva e sempre ocupada. Se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, todos vocês é super ocupado na semana. Cara, é super. Cara, é trabalho da faculdade, é demanda, é cliente, é serviço. Eu tenho que atingir uma meta e quando a meta pegar, eu dobro a meta. Né? Então, tipo assim, a gente vive numa geração que ela não para. Não para. Uma geração que, quanto mais ela trabalha, mais ela procura trabalho. Ela não consegue descansar. Daqui a pouco ela está com o olho tremendo assim, dando uns tremelique. Por quê? A gente não consegue parar. Eu falo isso porque eu sou um desses. A gente vive, né, com várias demandas, só que aqui é interessante falar aqui, Jesus fala assim, né? Mano, eu vou parafrasear do meu tipo, tá? Mano, falta uma coisa ainda. Faz o seguinte, vende tudo que possui, dê o lucro a quem precisa, aí você vai ter tesouro de verdade. Depois vem e cola comigo. Tipo, lá no verso 21, Jesus fala assim, cara, tudo isso que você está fazendo é inútil. É inútil. Ah, Jesus, eu estou muito ocupado, tudinho, eu não tenho tempo, eu tenho muitas riquezas para cuidar, eu tenho um outro, tudinho. Cara, tu quer ter a vida eterna, tu quer ter a herança. Para o que tu está fazendo, me entrega tudo, dê aos pobres, vem e me segue. Ah, Tannis, mas isso é loucura, ele está falando de vender tudo. Sabia que a palavra original de riqueza, né? Eu não sei se está aí, é porque eu fui pulando. No original ela é crema, né? No original grego. É mais ou menos crema, tem uma tremida ali, só que eu não vou saber pronunciar. Ela significa alguma coisa útil ou necessário. Riqueza, preço, dinheiro e riqueza. Já em outros textos grego, ela pode significar também coisa, assunto ou negócio. Então aquele jovem rico, ele não era rico só porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos negócios. Em algumas traduções, fala propriedade.
Ele tinha muitos negócios, muitos assuntos. Então ele é tipo assim, ele era um cara extremamente ocupado. Não é só porque ele tinha dinheiro, é porque ele era ocupado. Ele não queria largar aquela vida ali para ele. Você já conhece alguém que ele trabalha muito, que se ele parar um dia, ele passa mal? Não, eu falo para não apontar ninguém não. Mas, sério, por quê? Porque ele vive para aquilo, somente para aquilo. Você sabia por que existe um dia para o descanso? Né? Deus falou assim, cara, sábado é dia de descanso. Aí a gente depois mudou, é domingo. Mas sabia que você precisa de um dia para descansar? Só que a nossa geração, ela quer consumir tempo. É uma geração que não tem tempo a perder. Então ela está ocupada, né? E como que isso é... Pô, Tantos, como que entra todo esse assunto em honra? Nós não honramos a Deus com o nosso tempo. Né? Hoje eu não quero falar de honra ao próximo, porque se a gente não está honrando a Deus, claro que a gente não vai honrar o próximo. Então, mano, se eu não tenho um tempo para me tirar um tempo com Deus, eu tenho certeza que essa semana, cara, Deus passou assim do nosso lado assim, filho, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Filho. Aí por aí não, abençoado. Aí você, não. A gente não escuta Deus, a gente está agitado, a gente está igual o esquilinho da Chapeuzinho Vermelho, tomou café, está doido. A gente precisa parar um pouco na presença de Deus. A gente precisa valorizar. Cara, você tem um culto no domingo. Ah, eu vou negociar aqui. Cara, é um tempo para Deus. Antes, está pesando a mente. Não, cara, é verdade. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para você está honrando a quem? Presta muita atenção na sua vida. A gente está honrando ao quê? Aos nossos afazeres, aos nossos negócios. Eu aprendi um tempo atrás que tudo que você despreza, você perde. Filhos, você tem teu pai vivo hoje. Ou não, né? Desculpa quem não tem, Deus abençoe você. Mas você que tem, teu pai está vivo, e aí? Qual foi a última vez que tu falou com ele? Qual foi a última vez que tu saiu para comer alguma coisa com ele? Que tu falou, e aí? Sua mãe às vezes está lá, meu filho não vem aqui em casa me visitar. Eu estou falando isso porque a maioria de vocês já são jovens adultos. Entende? Ah, não, quero saber da galera, quero saber da minha veia não. Mano, de verdade, honre sua família. Nessa questão do tempo. Eu sei que às vezes nossos pais não são as melhores pessoas para passar tempo, não. Mas às vezes você parar na presença e escutar ele, você está honrando ele de uma forma imensurável. Honre o seu tempo. Mano, se você trabalha de segunda a sábado, sei lá, das 7 da manhã às 6 da tarde, sábado ou domingo é seu dia de descanso, mano. Esquece trabalho no domingo, desliga esse telefone. Sim, honre. Deus nos ensina o quê? Ama você, né? Ama o seu próximo como a si próprio. A verdade é essa. Ama o seu próximo como a si próprio. Se você não está amando você, como que você vai amar o seu próximo? Então, quando você honra seu tempo, você honra seu tempo com a sua família e, acima de tudo, você honra seu tempo com Deus, a sua vida começa a desatar. Começa a ir para outro nível. Tá? Então, assim, honre. Né? É uma coisa interessante. Estamos tão ocupados que nossas obrigações nos impedem de honrar. A não conseguir orar, né? Pois tinha muito trabalho, estudei muito. Né? Não vou ao culto hoje, pois tem um aniversário, tem outro evento para ir. Aí, o que acontece? Esse de não honrar, você acredita que as grandes, como fala, as grandes destruições não vêm de uma coisa grande, de um momento, os grandes terremotos não vêm do nada, vêm de um pequeno tremor? Quando você vê um prédio caindo, ele não caiu do nada. Ele estava lá e pá. A não ser que veio um avião, né? Mas tem um processo.
Tem um tremor. Então essa questão, Tânis, foi só um domingo que eu não fui para o culto. Porque eu estava cansado. Aí no outro domingo, eu não fui porque eu tinha um aniversário para ir. No outro eu não fui porque meu cachorro fugiu. No outro, sabe, você vai aumentando. Daqui a pouco você está meses fora do culto. De orar, então eu não orei hoje porque eu realmente estava muito cansado. Aí tá, no outro dia, não deu porque eu estava, cara, eu peguei um projeto, sabe, virei a madrugada trabalhando nele, não consegui parar para pensar. Aí vai. Aí daqui a pouco você está meses também de novo sem orar, sem ler a Bíblia, sem falar com Deus. Tu imagina você ficando anos sem falar com a sua mãe, com o seu pai? Imagine aí. É fácil? Igualzinho, quem tem, a maioria que tem intimidade com os pais aí, pensa. Teu pai viajar meses, ficar fora. Vai ser fácil para tu? Vai falar, meu Deus, será que ele está vivo ainda? Agora imagina a gente não falando com Deus, não conversando com Deus, não sabendo o que Ele quer da gente, o que Ele espera da gente. Então a nossa geração tem virado uma geração que desonra, porque não é só porque ela não sabe, é porque é uma geração que está super, mega atarefada, que ela não tem tempo para sentar à mesa. Né? Lá em casa tem uma cultura legal, que a Gabi tenta implementar assim, muito, que é comer à mesa. Eu tenho uma dificuldade. Por quê? Eu estou aonde? Estou no computador. Tem que trabalhar, tem que pagar as fraldas. Não, mano. Você tem que ter uma cultura de honra. Momentos, separar os seus momentos para cada coisa. A nossa desonra a Deus é tanto que tudo fica na frente. Né? Então, assim, tudo compete. Você percebeu que hoje qualquer coisa, compete com o seu culto? Já percebeu isso? Qualquer coisa. Quem é da geração passada, não falo geração passada de velho, mas de jovens, quando era adolescente aqui, cara, você não faltava o culto por qualquer coisa. Tu estava lá morrendo, a febre lá em cima, e você vinha se rastejando. Hoje, o cara espirrou, ele falou, vixe, vou me resfriar. Não vou hoje para o culto. Por quê? Porque isso não virou prioridade. Então, tudo que compete com Deus, né, tudo que compete com culto, com isso a gente está deixando. Então, a gente virou uma geração realmente artificial. Somos crentes de banco. Somos crentes que não vivem a palavra. Por que o Brasil hoje tem tantos evangélicos e não tem mudança? Porque é uma geração artificial. É uma geração que não tem nada para dar. É uma geração pobre. Tá? Então, continuando aqui. Que tempo eu tenho? Nem tenho tempo, né? Eu estou olhando ali, não tenho tempo. Tá? Mas o que a gente vai fazer diante dessa situação? Né? Tans, beleza, a gente identificou que somos uma geração artificial, que trabalhamos demais, que vivemos coisas que não são reais. Mas conhecemos a palavra, conhecemos o evangelho, conhecemos, eu conheço a Bíblia de ponta cabeça, eu sei que Jesus no final vence. Legal. Mas e na sua vida prática? Cadê? Tanto eu conheço os 10 mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Ei, que adianta conhecer os 10 mandamentos e você não viver em relacionamento com o dono dos 10 mandamentos? A Record passando aqui, os 10 mandamentos. Entende? Então, cara, é preciso, nesse caso, quem pode ser salvo? Né? Os discípulos com Jesus descobrindo, reconhecendo o tamanho do problema, que ele falou, nenhum rico pode entrar no reino dos céus. Não é nem que nenhum, é difícil. Não é impossível, é difícil. Pelo amor das muitas atividades. Não é amor ao dinheiro, é amor às muitas atividades, aos muitos assuntos. Porque Jesus fala, engraçado que ele fala aqui na frente, que ele fala, cara, aqueles que deixar pai, mãe, irmãos, isso é dinheiro? É dinheiro? Não é dinheiro, tá?
Não vou fazer piada, não. Campos, né? Aqui, por causa do evangelho, cara, não perdeu. Ele vai ganhar muito mais. Mas a gente olha esse texto aqui e fala, o jovem rico, porque ele tinha muita riqueza. Ei, prestou atenção no que Jesus está falando? É abrir mão de tudo. Tudo aquilo que está competindo com a vida eterna. Então, a verdadeira honra traz a vida. Quando você, de fato, reconhece que você não está honrando verdadeiramente, mas você está vivendo uma vida artificial, você é apenas um robô do sistema, você é apenas um cristão programado para ser cristão e você não é cristão. O brasileiro, ou raça difícil, porque todo mundo nasce pensando que é filho de Deus nesse país. Todo mundo é cristão. Do católico ao espírita, todo mundo fala assim, Cristo está aqui dentro. Cara, todo cristão verdadeiro, ele tem relacionamento com o Pai. Não adianta se você vai na Universal, se você vai na Mundial, se você vai na de Cristo, vai na da Assembleia. Se você não tem uma vida de intimidade, relacionamento com Ele, se a sua vida não dá frutos, meu irmão, você é artificial. Você é um crente de mentira. Sabe aqueles manequins de vitrine? Você é um manequim. Que vai lá, coloca um código em você. Você vai viver assim. Não, você tem que viver por amor à palavra. Por amor pelo que Cristo te ensinou. Então, a verdadeira honra traz a vida. Chegue em humildade diante de Jesus e vence esse orgulho que tem dentro de você. Se ajoelha e se prostra, sabe? Não espera acabar essa reunião aqui não, para tu se entregar e se rasgar. Jesus, eu sou um miserável pecador que eu me acho muito. Sabe, a gente virou assim uma geração chata. Como diz uma irmã aí, ou geração nojenta. Não, mas é sério. A gente virou uma geração que sabe tudo. Eu falo assim por experiência própria. Eu fui num discipulado um dia com o meu discipulador, com o pastor Hélio. Eu sentei com ele, aí eu soltei um cara, eu falei assim com ele. Aí ele foi me dar a solução. Eu sei. Aí ele, eu sei. Aí ele olhou para mim, tu sabe tudo, hein? É uma geração que sabe tudo. Cara, sabe tudo, mas não aplica. Sabe? Então a gente precisa mudar. E eu falo assim, não, a gente tirando eu da equação. Isso aí, da forma. Mas me colocando dentro. Porque eu também faço isso. Quantas vezes que a minha esposa chega para mim e fala, Tandson, amor, não sei o que. Eu falei, amor, não é assim, eu sei. E muitas vezes ela está certa. Mas o meu sabo tudo, não deixa. Então, vamos reconhecer, vamos ser humildes, chegar diante de Deus. Deus, eu não sei de nada. Jesus, eu não sei de nada. Sabe? Porque a gente pergunta para Jesus a pergunta, já tipo assim, eu já sei a resposta, mas vou deixar ele falar só para confirmar que eu estou certo. Não reconhece que você não sabe tudo. Tá? Então, chega diante dele em humildade. Em Provérbio diz que a humildade precede a honra. Você quer honrar e ser honrado? Seja humilde. Para de ser o sabe tudo do lugar. Para de ser o melhor funcionário porque eu sei tudo. Não, cara. Reconheça. Sabe? Você chega num ambiente, se você for o maior daquele ambiente, se retira daquele ambiente. Se você for top, se você saber tudo. Por quê? Porque o orgulho vai preceder rapidinho. O orgulho vai vir rapidinho. Então esteja no meio que você possa ensinar, que você possa compartilhar. Mas não no meio que você é o rei de tudo, que você sabe tudo. Que você é o rei dos códigos. Não. No verso 27 diz assim, creio que ainda em tom de amor, né? Jesus olhou para ele e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. No verso 29 e 30 diz assim, Jesus disse, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Se Jesus deixou, né? Se deixou de fazer algo na sua vida, porque decidiu colocar o reino de Deus em primeiro, deixa eu recapitular aqui, é porque eu desconcentrei aqui. Se você,
Pega comigo recapitula isso aqui. Se você em algum momento você parou de fazer qualquer coisa em prol do reino, você largou uma faculdade, você largou um namoro, você largou um emprego, qualquer coisa que você colocou o reino de Deus em primeiro lugar, não sou eu que digo. Está na Bíblia. Se vocês quiserem ler comigo, está lá no verso 30. Né? Vocês vão receber 100 vezes mais nesse tempo presente. Não sou eu, sou Ele. Claro que vai vir perseguição e tudo mais, mas você vai receber. Então, sabe aquela dificuldade que você fala, cara, eu não consigo? Entrega na mão de Deus e fala assim, coloca o reino em primeiro lugar. Eu lembro que teve uma época, para mim quase finalizar aqui, teve uma época que eu trabalhava numa empresa que eles tentaram me promover, entre aspas, para um cargo lá. Falou, não, você vai para esse cargo aqui, ó, tu vai ganhar mais, tudinho, tá vendo do que esse cargo que você atua, só que você tem que trabalhar no sábado. E eu coloquei na minha vida, tá? É na minha vida. Eu falei, cara, eu não trabalho no sábado, nem no domingo. Final de semana, mano, é reino. Eu vou investir na igreja, eu vou investir no compromisso lá, o que a gente vai fazer, vamos meter o louco. Cara, pensa num perrengue que foi depois. Porque eu fiquei sendo perseguido dentro da empresa. Ah lá, não quis e não sei o quê. E meu salário não aumentava. E eu, beleza. Dentro de pouco tempo depois, Deus me deu uma ideia. E eu criei a minha marca do nada. Criei uma marca para uma empresa fictícia, artificial. E pouco tempo depois, acho que umas 2 semanas depois, entrou um colega em contato comigo e falou, Tantes, quer colocar essa ideia para funcionar? E eu falei, bora. Enfim, hoje eu tenho uma empresa, tá? Somos dono de uma empresa. O que eu ganhava trabalhando igualzinho um condenado, eu trabalho um cliente, a gente ganha isso. Nicole é testemunha, Gustavo é testemunha, né, que eles trabalhou com a gente. Trabalho para mim, de segunda a sexta, do conforto do meu lar, da minha casa. Então, assim, sábado, domingo é para o reino. Mas eu coloquei na minha vida um princípio. Eu coloquei o reino em primeiro lugar. Então, assim, cara, pensa. O que Deus está te pedindo nesse tempo para você honrar? E para a gente concluir, vamos levantar para dizer que eu estou concluindo, né? Fazer igualzinho as igrejinhas, tá. Se Deus deixou de fazer, eita, traduziu aqui agora. Então fique em paz, pois você vai ganhar muito mais, né, do que você perdeu. E para concluir, vamos aprender cada dia mais sobre a honra. Vamos aplicar ela em nossas vidas. Vamos honrar a Deus com todas as nossas forças de forma apaixonada. Só conseguiremos honrar a geração anteriores e posteriores quando honrarmos o nosso Criador de todo espírito e alma. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então é necessário que essa cultura da honra volte a crescer em nossa geração. Como a Sheila respondeu, não é culpa dessa geração. Porque vocês não sabem, porque eu não sei. É simplesmente que a gente parou de aprender sobre isso. A gente sabe muito sobre vários assuntos, mas os assuntos que são princípios fundamentais, a gente nada sabe, ou pouco sabe. Então, o que a gente possa adotar, e que na minha geração, na sua geração, a cultura da honra seja resgatada, seja restaurada. Comece honrando pelo princípio, e não porque você quer receber algo em troca. Amém? Vamos levantar então, para a gente encerrar. Sabe o que é interessante? Que Jesus, a gente falando aqui, eu gosto de apontar, mas Jesus não cobra nada dos seus seguidores. Nessa questão de, você me honra porque eu sou Deus. Ele ensina por princípios. Jesus, ele ensina pelo modelo. Ele honrou o Pai. Ele fala, sede meus imitadores. O próprio Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a nossa referência é Cristo.
Toda referência em nossa vida é Cristo. Cristo honrou o Pai, honrou até o último instante. Então que a gente possamos ser essa geração que honra a Deus em todo o nosso segmento. Que possamos honrar a Deus em nossos trabalhos, em nossas faculdades, em nossos ministérios, em nossas relações, em nosso dia a dia. Que deixamos de ser uma geração artificial, uma geração pobre de espírito, uma geração que não tem relacionamento, uma geração que a gente chega sábado, domingo, reunião após reunião, e a nossa vida não muda nada. Porque a gente é uma geração artificial. Planta artificial não cresce. Então que nós sejamos de fato enraizados em Cristo, mergulhados na presença dele, que possamos viver uma vida transformada pela honra. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és real, Tu és santo. E de fato eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor visite nesse momento a nossa geração. Visita hoje nossas famílias, nossas casas, e venha restaurar, Pai, nesses dias a cultura da honra. Venha restaurar em nossos corações, Pai, a palavra do Senhor que nos ensina a ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito de verdade. Nos ensina, Deus, a honrarmos o Senhor em primeiro lugar, a honrarmos os nossos parentes, nossos familiares, nossas autoridades, a honrar, Senhor, aqueles que vieram antes de nós. Pai, que possamos ser humildes e reconhecer que nada sabemos, que somos uma geração orgulhosa, uma geração presunçosa, uma geração que não tem temor à palavra. Que possamos reconhecer que o Senhor é o primeiro e o único, e possamos nos arrepender de nossas falhas. Pai amado, que o Senhor possa vir nesse momento sobre essa geração, que o Senhor possa vir sobre nossos dias e derramar sobre nós e nos batizar com o Espírito e a cultura da honra. Nos ensina, Deus, a honrar pelos princípios fundamentais da palavra. Nos ensina, Deus, a ser semelhante a Cristo nessa terra. Que possamos honrar, Pai, honrar as pessoas ao nosso redor. Meu Pai, pedimos ao Senhor, restaure em nós um coração quebrantado. Que possamos entregar tudo em Tuas mãos. Entregar nossos trabalhos, nossos recursos, Pai, nossos lazeres, nossos prazeres. Pai, que possamos entregar, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos completamente. E possamos ser transformados de glória em glória. Pai amado, que o Senhor possa derramar nessa geração o poder, a graça e a bondade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amor, sobe aqui. Sobe. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para vocês. Por mais que a minha forma de falar, mas eu espero que tenha feito sentido. E na verdade eu espero que vocês continuem vindo nessa série de mensagens. Dos que vão ministrar ainda, eu sou o menor de todos, né? Então venham, vamos aprender sobre essa cultura tão fundamental. Vamos ser lapidados, vamos ser restaurados, para que a gente possamos de fato influenciar uma geração para a santidade, para a verdade, para a vida. E que a gente de fato, quando na vida eterna chegar, possamos ver o fruto do nosso trabalho, o que foi feito nesses dias. Que nós possamos olhar daqui 5, 10 anos e falar: aquele jovem, aquele adolescente, aquele homem, aquela mulher, a nossa geração fez diferença na vida dela. A gente trouxe, a gente resgatou. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, muito obrigada, Jesus, por mais uma DOC, Pai. Obrigada, Jesus, por essa palavra, Pai. Que ela venha dar frutos sobre o nosso coração, sobre nossa mente, Jesus. Eu oro, Jesus, para que, Pai, durante essas séries de ministrações sobre honra, nós venhamos aprender a Te honrar. Aprender a honrar, Jesus, o nosso próximo, Senhor. Honrar a Tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Jesus, de estarmos aqui. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Vão em paz.